O que tem a ver o Epitáfio dos Titãs Devia ter amado mais e o novo álbum do Bad Bunny? Parece que esse ano Deus tá usando as coisas mais loucas possíveis pra me mostrar alguma coisa. Todo ano a gente reflete na nossa vida, a gente começa a escrever as nossas metas, pensar os nossos planos de ação, o que a gente vai fazer pra todas as áreas da nossa vida, né? Eu cheguei à conclusão que um dos meus objetivos pra esse ano é vencer a insegurança, o apego, a minha imagem, a minha reputação, todas essas coisas que agora eu vejo que só tem me limitado durante todos esses anos. Não só nisso aqui, mas em tudo na vida. E é isso, eu decidi começar a criar conteúdo esse ano. A criação de conteúdo ela me apavora há algum tempo. Isso por um misto de insegurança, preciosismo, medo, vergonha e um pensamento crítico demais que às vezes é muito prejudicial. Tinha medo de revelar os meus defeitos, né? Que alguém que caminhou muito mais do que eu visse os meus vídeos, me julgasse por isso, né? Falasse todos os meus erros, todas as coisas erradas que eu tô falando, como as coisas que eu faço errado, enfim. Mas eu venci isso pensando da seguinte forma: tomara que essa pessoa comente todos os meus erros nos meus vídeos e assim eu aprendo de uma vez com os meus melhores haters. Pensa comigo, a gente vive no mercado do audiovisual, onde as grandes produções, elas foram inacessíveis por muito tempo, então existem lá pessoas que sabem muito da área, que são muito bons, porém, esse conhecimento, ele é retido. Muitas vezes essas pessoas, elas nem têm uma plataforma para falar, ou elas não querem, ou elas estão muito ocupadas trabalhando para poder parar para ensinar alguém e tudo mais, então entrar nesses lugares é muito difícil. Mas hoje na internet tem tanto conteúdo por aí, tem tantas pessoas boas e ruins fazendo coisas que provavelmente aquilo que você tem uma dúvida, alguém pode trazer essa resposta pra você, mesmo que seja de uma forma tóxica, né? A gente sabe que a internet é cheia de toxicidade e às vezes a pessoa ela vai te julgar por algo que você fez errado, você falou errado, mas pensa pelo lado positivo. Se de fato essa pessoa tá certa e você tá errado, pelo menos você aprendeu a como fazer a coisa de forma correta, principalmente se é um conteúdo que provavelmente não é fácil de ser achado, não é fácil de ser adquirido, de ser encontrado pelos meios que a gente conhece. Mas pra mim até roteirizar esse vídeo foi muito difícil pelo nível de autocrítica, de que eu ia falar, em que ordem que eu ia falar, como que eu ia começar, como que eu ia terminar. Inclusive eu comecei com uma pergunta que eu vou responder agora. Alguns dias atrás o Bad Bunny, que é hoje um dos artistas pop mais importantes do mundo, se você entrar no top 50 mundo do Spotify hoje, deve estar o álbum dele inteiro lá. E como todo grande artista tem um grande conceito por trás, e isso ele mostra inclusive antes de lançar as músicas, né? Ele lançou um curta-metragem muito legal, que é cheio de easter eggs e pistas do que viria a ser esse conceito, né? We just implemented the new system this last Monday. It's corporate policy to offer our clients a cashless environment. E o nome desse álbum é Devia Tirar Mais Fotos, que significa devia ter tirado mais fotos. E claro que tem uma música com esse mesmo nome no álbum. No refrão dessa música, assim como no Epitáfio do Titãs, onde existe uma lamentação por todas as coisas que ele não fez, das fotos que ele não tirou. E o engraçado é que no curta tem um velhinho, né, que ele abre lá as lembranças dele para um sapinho lá, o Concho, e ele mostra algumas lembranças dele e ele lamenta também que ele já não tem uma memória muito boa e que ele não se lembra de muitas coisas que ele devia ter tirado mais fotos na época, né? Quando llegas a esta edad, recordar no es tan fácil. Debí tirar más fotos. Acho que já deu pra entender onde que eu quero chegar, né? Primeiro motivo pra eu me convencer em fazer conteúdo da vida e das coisas que eu amo é registrar minha trajetória. E eu não me lamente no fim da vida por não me lembrar de todas as coisas legais e não legais, mas que fizeram parte da minha vida durante toda a minha trajetória, minha carreira como diretor, como um pai, ou como todas as coisas que eu faço e que vivo e que fazem parte da minha vida e da minha trajetória. E terminar não como Epitáfio ou como Bad Bunny lamentando o que não fez, mas talvez como o segundo homem mais importante da história, que disse no fim da sua vida: o tempo da minha partida chegou, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É melhor o fim das coisas do que o começo delas, é mais importante terminar bem do que começar bem. E esses sinais que comentei são de vários conteúdos aleatórios que eu consumi esses dias, que foram quebrando minhas objeções em não fazer conteúdo, em não querer fazer, enfim, em me negar a fazer. E eu sempre pensei que se um dia eu fosse fazer, teria que ser sempre algo muito bem roteirizado, fotografado e dirigido. E só quando o Antônio Wilmer, criador de conteúdo que eu assisto às vezes e que eu me divirto, né, ele disse em um vídeo: o sea, a nivel económico, a nivel de tiempo, a nivel financiero, para nada merece la pena. Lo que más feliz me hace es dentro de 2-3 años poder verlos, eso te lo juro. Un video para documentar algo. Y lo más importante no es cómo se quede la calidad. Yo lo hago para documentar mi vida porque me interesa más el grueso de
la documentación más que la calidad de la documentación. Por eso a veces hago videos que son un desastre o videos como este donde no hay ni música. Eu acho muito legal isso, gosto dele, ele é um cara que tem uma produtora também, que faz conteúdos dele e tal. Apesar de eu não ser nem um pouquinho engraçado, carismático do jeito que ele é, mas eu creio que isso não importa, também tem o meu valor e com certeza com o tempo eu vou encontrando a minha forma de fazer isso e como eu vou me divertir, vou gostar de fazer e vai ser legal. Eu sempre tive medo de passar vergonha falando de coisa que eu não domino 100%, ou mesmo acho muito corajosos esses criadores, youtubers que indicam equipamentos em reviews, que às vezes são endossados pelas marcas, né, como se aquilo fosse salvar a sua vida, né, quando na maior parte das vezes é só um gasto desnecessário que não vai te ajudar a cobrar mais pelos seus serviços ou alcançar novos clientes, ou como aqueles que falam que você sempre deve gravar com o obturador no dobro da base, quando isso não serve para muitos casos. Mas quer saber? Há 3 anos atrás eu fiz um vídeo sobre um refletor que eu comprei e que eu uso até hoje, tá aqui. E só que eu fiquei sabendo, porque pode ter outras pessoas, 3 pessoas que assistiram esse vídeo compraram essa luz. Ou seja, aquele vídeo foi útil pra elas, né? E quer saber de uma coisa? Eu adoraria que essa marca tivesse me enviado de graça mais produtos pra fazer mais vídeos e no fim, quem perde sou eu, né? Em 2019 eu comecei a faculdade de produção audiovisual. Eu sempre digo que ela só serviu pra 3 coisas, né? A primeira foi pra me impulsionar a começar a ter interesse pela área, né, do audiovisual. A segunda foi ter uma formação superior, né, que era o principal objetivo na época, era ter um diploma, né? Eu queria ter essa experiência de estar numa faculdade, de me formar, e minha esposa me ajudou a encontrar esse curso e foi o que mudou a minha vida, assim, né? Graças a ela e a esse primeiro impulso, né? Mas de longe a mais importante e mais relevante foram as conexões que eu fiz, as pessoas que eu conheci, clientes que eu fiz desde aquela época, que eu mantenho até hoje e que abriram portas para outros clientes e todo esse networking criado, né? Mas isso pode chegar a ser frustrante, porque o trabalho do set, da produção, eu aprendi e sigo aprendendo de outras formas, né? Pesquisando, fiz mentorias, muitas vivências, workshops, influências de pessoas que eu procurei, que eu encontrei, que achei legal o conteúdo, e de gravar muito, né? De produzir muito, de estar em set, de estar fazendo vídeos e assim que se aprende, né? Dito isso, eu comecei a minha carreira no audiovisual como qualquer videomaker começaria, né? Pesquisando sobre qual a câmera, a lente, a luz, ia me fazer chegar na entrega, no look que eu queria chegar. E eu vivia cego pro que realmente importa na vida de um produtor audiovisual, e os equipamentos estão bem lá embaixo na lista. E eu digo que eu vivia cego porque eu não me preocupava com as questões comerciais que o audiovisual envolve, né? Do que é melhor pro cliente em relação ao que eu, como videomaker, acho bonito ou gostaria de produzir, mas de fato isso é o melhor para essa produção, para esse cliente? De fato isso é o que o cliente precisa? Ou é o que eu quero fazer, que eu acho bonito? Ou a técnica que eu aprendi no YouTube e agora eu quero ir lá e fazer um B-roll porque o Daniel Schaefer tá fazendo isso e esse é o vídeo mais legal? Talvez esse seja o vídeo mais legal para mim, para você que é videomaker e que acha muito legal fazer as transições de movimento e tal, mas pro seu cliente aquilo não gera o que deveria gerar e acaba gerando uma relação frustrante entre nós que produzimos e o cliente que espera ter um resultado X com a produção que a gente fez. Eu realmente acho que um videomaker pode ser um videomaker para sempre. Porém, quando a nossa busca é sempre por evolução, o caminho natural de um videomaker é que ele não trabalhe mais sozinho, né? Você tende a se tornar um diretor, ou um diretor de fotografia, um roteirista, ou mesmo um assistente de direção, um assistente de câmera. Todos são importantes, sabe? Um filme, ele não anda se não tem as pessoas que fazem as pequenas coisas para que a coisa maior, que é o resultado, o filme pronto, aconteça, sabe? Vão ter ali outras questões que às vezes a gente trabalhando sozinho a gente não consegue compreender. E não porque essas funções têm um grau de superioridade, mas porque ninguém consegue entregar algo com verdadeira excelência sozinho. E eu vou explicar o porquê. O porquê é que eu tô gravando isso sozinho e eu tô focando aqui pelo Follow Fox, porque minhas lentes são manuais e provavelmente tá tudo fora de foco. E isso é o porquê, beleza? Ouvindo isso que eu acabei de falar, a gente tem 2 caminhos, né? O de pensar que sozinho eu consigo entregar igual ou além de um trabalho feito em equipe, uma equipe multidisciplinar com especialistas de cada área, o que provavelmente é ilusão, mesmo que você seja um gênio. E o outro caminho que eu vejo é começar a compreender como são os sets das grandes marcas, como são as entregas das grandes produtoras, dos grandes diretores, e tentar encontrar um caminho para chegar nesse nível. E é exatamente nesse lugar que eu me
vejo e que eu pretendo estar, talvez pra sempre. Eu sempre gostei de acompanhar pessoas que de fato estão nos sets que eu gostaria de estar um dia e que estão entregando um nível de excelência que eu gostaria de entregar também. Um dos motivos de começar a fazer esses conteúdos é vencer o medo de compartilhar tudo que eu venho aprendendo, ouvindo, colocando em prática, né, os passos que eu tenho dado e que eu tenho encontrado para chegar onde eu quero chegar nos jobs e na vida em si. Hoje eu sou diretor, sócio e produtor audiovisual na Swallow Filmes. Eu amo a cinematografia, então quase todos os trabalhos que eu dirijo eu faço também a fotografia. E quando eu vou fazer uma decupagem de algum filme, eu sempre encontro um monte de coisa que pode dar errado. E esse momento da pré-produção costuma ser bem intenso por causa disso, né? Então uma vez eu ouvi um diretor de fotografia dizer que Y si te das cuenta de todas las cosas que pueden salir mal, es porque sabes ya bastante. Então, quando eu ouço isso, eu me sinto impulsionado a falar das coisas que eu já sei, mesmo que eu não saiba de tudo, e entro nessa jornada de compartilhar e aprender. Eu quero trazer nesse canal muitos dos trabalhos da produtora, vou falar de todos os processos, desde a aquisição do cliente até o pós-vendas. Vamos falar sobre decupagem de direção, de arte, de fotografia, sobre tratamento, PPM, OD. Se você não sabe o que são essas coisas, então está no lugar certo. Vou trazer também a galera do meu time que vão falar das suas expertises quando for necessário, galera do comercial também, a produção executiva, os editores, quem eu achar que fizer sentido para os conteúdos que eu for fazer, eu vou trazer esses caras e talvez pessoas de fora e tal. Eu tenho pensado em chamar outros amigos, então acredito que vai ser bem legal. Agora, para finalizar, porém não menos importante, para te encorajar, eu vi um vídeo do Bruno Playhard dizendo: a imensa maioria das pessoas que estão por aí não estão nem aí pra você. Você pode até ser o protagonista da sua história, mas você não é o protagonista da vida de ninguém, velho. Então, ninguém tá vendo teu conteúdo e pensando, meu Deus, olha que vergonha que ele tá passando. Isso significa que você pode fazer o seu conteúdo em paz, que ninguém, de verdade, liga para suas questões pessoais e a vida, ela não gira ao nosso redor. Então eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição, junto com todos os outros que eu citei, caso vocês precisem de um reforço pro meu argumento. E a outra questão é que a minha filha acabou de nascer e eu quero ensinar ela a ser uma menina corajosa e jamais se limitar pelo que as outras pessoas pensam, mas ser selvagem em conquistar os seus próprios sonhos. Para isso eu preciso ser exemplo, ouvir só quem realmente importa ouvir e ser agressivo em viver uma vida em abundância da única forma que é possível, que é com Deus ao nosso lado e sem medo. Se você assistiu o vídeo até aqui, escreve paçoca nos comentários, só pra eu saber que você assistiu esse vídeo inteiro. Beijos, espero que a gente se veja mais por aqui. Realmente é muito difícil tá fazendo isso daqui, mas eu preciso vencer isso, preciso ir para um próximo nível e eu aconselho que você também vença seus medos esse ano e vença a insegurança e o medo pelo que as pessoas vão pensar de você. Só assim você vai conseguir conquistar coisas extraordinárias na vida, fazendo o que ninguém faz ou o que ninguém tá disposto a pagar o preço a fazer. Beleza? Espero que tenha ficado focado.